Olá, seja bem-vindo ao Jornal São Carlos. Imposto de renda. A Receita Federal anuncia nesta semana a liberação da consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. O dinheiro estará disponível para os contribuintes na rede bancária no próximo dia 17 de agosto. As informações sobre o lote poderão ser consultadas na internet ou por meio do Receita Fone 146. Também nesta edição, o programa Mais Médicos está completando 2 anos. A umidade relativa do ar chegou ontem a 20% aqui na cidade. Este índice interfere no bom-estar das pessoas. Carro usado teve mais financiamento que carro zero. E ainda a reforma da chaminé da Avenida Comendador Alfredo Maffei. O Jornal São Carlos está começando. O programa Mais Médicos do Governo Federal está completando 2 anos e agora, em 2015, terá expansão com 18.240 médicos atuando em mais de 4.000 municípios. Ao ser lançado, o Mais Médicos foi muito questionado, mas a população se habituou aos médicos que vieram de muitos países. É o caso de São Carlos, por exemplo, onde mais de 25 profissionais médicos cubanos atendem a população. Dona Guilhermina procurou a unidade de Santa Felícia e rapidamente foi atendida. Tá, uma experiência nova, mas ela atende super bem. Eu gostei do atendimento, fui muito bem atendida. Eu estou com a pressão alta e ela me deu uma bronca também, né? Que eu não posso ficar sem tomar o remédio. Em Cuba não existe outro tipo de atendimento médico, senão o público. Por isso é comum o país manter projetos onde médicos são enviados como apoio. Foi assim com a médica Yutmara, que depois de uma temporada na Venezuela, nos contou como foi a recepção que teve aqui no Brasil. Tivemos um acolhimento lá em São Paulo, onde estivemos quase 1 mês e meio recebendo aulas de medicina e aulas de idioma. O sistema de saúde de lá é muito parecido ao sistema de saúde de cá. Só algumas coisas trocam, mas não muitas. A médica destacou ainda a facilidade que encontrou em prescrever medicamentos, já que a maioria são os mesmos usados aqui. Até agora, os medicamentos que tem acá são muito parecidos aos de lá. Só trocam algumas posologia, mas o farmacêutico de acá ha sido muito bom com nós, então ele fez como uma pequena descrição de tudo, para que nós não tivéssemos problemas acá com isso. Mas fica bem. Os medicamentos são muito parecidos. Bom, ainda sobre saúde, a gente lembra que a Prefeitura está cortando gastos e os expedientes na área de saúde também foram reduzidos. Por exemplo, o SEMI, o CAPS, o Programa de Atenção Domiciliar, o Centro de Especialidades Odontológicas estão atendendo o público das 7 da manhã às 4 da tarde. As unidades básicas de saúde e unidade de saúde da família também estão com expediente entre as 7 da manhã e as 4 da tarde. Já a Secretaria Municipal de Saúde está atendendo as pessoas entre o meio-dia e 6 da tarde. Maiores informações sobre os horários de expediente das repartições da Secretaria Municipal de Saúde podem ser obtidas pelo site da Prefeitura. A quarta-feira segue com tempo firme, sol com pouca variação de nuvens no decorrer do período. A máxima ficará em 26 graus. Você deve estar sentindo uma certa ardência nos olhos, no nariz e também na garganta. A umidade relativa do ar bateu ontem a casa dos 20%, deixando a cidade em estado de alerta. Entenda como funciona essa medição e também que tipo de cuidados devem ser tomados neste período. Para a medição correta dos níveis meteorológicos, o CDCC de São Carlos conta com uma mini estação climática. É uma estação totalmente automatizada. Existem estações mais antigas que são manuais, a pessoa tem de fazer uma leitura. Essa já transmite todas as medidas para um aparelho que depois transmite para a internet. Para a população em geral, o acesso é simples. Porém, uma medição mais técnica é compartilhada com a Defesa Civil. Os dados de uma estação meteorológica localizada
dentro da área urbana são muito importantes para serem avaliados e também colocados à disponibilidade para a comunidade, para consulta. Também servem para fazer os mapas de riscos de alagamento, de inundação, de enxurrada, para onde vai essa água, onde chove mais, onde chove menos. Veja quais são as indicações da Organização Mundial da Saúde quanto à umidade relativa do ar. De 30% a 20% o estado é de atenção. Indica-se consumir muita água, evitar exercícios físicos e exposição ao ar livre. De 20% a 12% o estado é de alerta. A orientação é umedecer os olhos com soro fisiológico e evitar aglomerações. Abaixo de 12% o estado é de emergência. Aulas ou qualquer atividade que exija aglomeração ou esforço físico devem ser suspensas. A Casa do Trabalhador fica na Avenida São Carlos, 1800. Telefone 3376-2647. O financiamento de carro usado foi melhor do que carro zero. Os carros de 4 a 8 anos de uso responderam no primeiro semestre por 35,51% dos financiamentos, ou 752.100 unidades. Já os novos representaram 35,1% do total. As taxas de juros para aquisição de veículos variam de 0,80% a 4,1% ao mês, segundo o Banco Central. O levantamento não separa as taxas por idade dos veículos, mas, de acordo com os especialistas, o juro do carro usado é maior do que o do novo. E o número de veículos emplacados em julho caiu em relação ao igual período do ano passado. Foram 352.400 veículos, 84 mil a menos do que no mesmo período do ano passado. A queda é de mais de 19%. Os números, que incluem automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros, foram divulgados pela Fenabrave, que representa as concessionárias brasileiras. E no acumulado do ano, a queda já é de 17,8% em relação ao mesmo período de 2014. São Carlos receberá investimentos da ordem de 40 milhões de reais para a edificação de 2 novos loteamentos. O prefeito Paulo Altomani foi informado pelo diretor da empresa San Marino Negócios Imobiliários, Elvio Morgato. A empresa está há mais de 20 anos no mercado e presente em 40 cidades. Aqui, o loteamento ocupará 2 áreas de 22 alqueires cada, localizadas próximos ao Miguel Abdelnur e Jardim Tangará. O novo empreendimento será voltado para famílias das classes B e C. O prefeito deu boas-vindas aos investidores e se comprometeu em ajudar no que for necessário para agilizar o início das construções. O Núcleo de Jovens Empreendedores, com apoio da CISC, promove a palestra Anuncie no Google com Eficiência, voltada especialmente a proprietários e gerentes de empresas dos mais variados portes e segmentos. Será nesta quinta-feira, às 19h, no Palácio do Comércio Miguel Dama, ali na Rua General Osório, 401. O investimento é de R$20 e as inscrições podem ser feitas pelo site. A Prefeitura inicia o processo de restauração da chaminé, um marco histórico da nossa cidade. Inclusive, ela aparece todos os dias aqui na abertura e encerramento do nosso jornal São Carlos. A Praça da Chaminé de São Carlos vai ficar mais bonita após a restauração da sua principal atração, a chaminé centenária, que tem quase 35 metros de altura e que se tornou um dos principais cartões postais da cidade. Bom, foi necessária porque ela sofreu alguns problemas durante o tempo, né, de desgaste na base dela. Existe uma abertura no coroamento dela que provavelmente foi provocado por uma descarga elétrica, a gente acredita que foi. Ela tem uma trinca na vertical que
que está preocupando, a estrutura, então foi necessário fazer um levantamento primeiro dos problemas, né, fazer um diagnóstico e depois a gente foi orçar um restauro. O monumento é preservado como um marco do início da industrialização em São Carlos e homenageia o trabalho dos imigrantes italianos que colaboraram com o desenvolvimento da cidade, na expansão econômica cafeeira no final do século XIX e começo do século XX. Aqui existia a fábrica dos Faquinas, era uma fábrica de cola e adubo. Essa fábrica foi construída em 1914. Em 1960 ela foi desativada e ela ficou em ruínas, acabou sendo demolida e ficou só a chaminé. Em 2008 a prefeitura inaugurou o Parque da Chaminé e ela acabou sendo nosso patrimônio agora. De acordo com o restaurador responsável pelas obras, o trabalho é minucioso, deve ser realizado em etapas e prevê desde tratamento preventivo contra infiltração e de trincas e fissuras, até instalação de rufo no topo do anel superior e colocação de para-raios. Nós começamos a restauração desses anéis inferiores, que são os mais deteriorados, onde os tijolos se encontram deteriorados bastante mesmo e há também muita pulverulência, que isso precisa ser corrigido, muita concavidade existente no tijolo original. E agora então a gente deve fazer uma substituição das peças anomálicas e mantendo algumas peças originais que dá condições de ser mantida. As obras já estão a todo vapor e em breve todos poderão conferir a chaminé mais bonita e que continuará preservando parte da história da cidade para as próximas gerações. A previsão, de acordo com o contrato de serviço, é 4 meses, mas eu acredito que se não havendo contratempo que eu chamo é período atmosférico, né? A gente pode terminar antes, até antes do prazo. E o Jornal São Carlos termina aqui. Produção TV Educativa, Canal 48 em sinal aberto e 12 pela NET. Obrigado a você pela companhia. Até amanhã.